Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Praça de Pedro, um podcast da Rede Mundial de Oração do Papa Portugal. Em abril de 2025, o Papa Francisco lança-nos um alerta. A tecnologia não pode beneficiar apenas a alguns, deve servir a todos, especialmente os mais frágeis. Na sua intenção de oração deste mês, o Papa Francisco convida-nos a rezar para que as novas tecnologias não substituam as relações humanas, mas respeitem a dignidade das pessoas e ajudem a enfrentar as crises do nosso tempo. É com este pano de fundo que hoje recebemos a nossa convidada, a Joana Beleza, jornalista, criadora de narrativas digitais, responsável pelos podcasts do Expresso e da SIC, e autora da newsletter do Expresso Conversas ao Ouvido, onde dialoga com a inteligência artificial sobre temas da atualidade. Hoje recebemos uma convidada que tem uma experiência na forma como se pensam as novas narrativas no jornalismo e no digital. Falamos sobre inteligência artificial e fé com a Joana Beleza. Joana Beleza, bem-vinda ao podcast da Praça de Pedro. Olá Pedro, muito obrigada pelo convite. Começar com o percurso e a transformação digital e começo por perguntar-te, a tua carreira acompanha de perto a transição do jornalismo tradicional para o digital. Como foi viver esta transformação? Olha, esta transformação ainda não parou de acontecer. Eu sou jornalista há 20 anos e tem sido um desafio enorme. Eu comecei por trabalhar numa rádio, a Rádio Renascença, estive lá 8 anos e por isso acompanhei de perto a transformação do meio tradicional, com muita história, muitos anos de vida, e a sua passagem para o digital com aquilo que sabiam fazer melhor. Ou seja, a ideia, a Renascença, quando eu entrei em 2006, a Renascença já tinha um site, já tinha muitas notícias online, mas não transformava os seus melhores conteúdos de áudio em bons produtos digitais. E então a ideia era mesmo reforçar o digital com uma equipa própria. E eu fui a primeira de várias pessoas que depois integraram a equipa multimédia da Renascença e que fizemos reportagens multimédia, conteúdo multimédia com fotografia, vídeo, texto, áudio também, claro, para espelhar aquilo que melhor se fazia no meio tradicional e transformá-lo num bom conteúdo digital. E ainda hoje, que já não trabalho lá, mas trabalho no Expresso e na SIC, o objetivo é o mesmo e continua a ser um desafio gigantesco. Como é que nós conseguimos passar conteúdos muito bem feitos, seja para o papel, como o caso do Expresso, ou seja para a televisão, como é o caso da SIC Notícias, como é que nós conseguimos no digital dar conteúdos tão bem feitos e com tanta qualidade, sendo que o digital é um desafio muito grande porque é preciso usar muitas ferramentas e estar espalhado em várias plataformas, não só nas redes sociais, como nos nossos sites e ainda em plataformas como esta dos podcasts, não é? Que são uma novidade, mas que já está bem estabelecida e, portanto, eu hoje em dia uma parte do meu tempo, uma grande parte do meu tempo é passada a coordenar podcasts do Expresso, da SIC Notícias. São muitos deles conteúdos originais, feitos de propósito para o formato podcast. E neste momento estás a olhar um pouco mais diretamente para os podcasts. A aposta em podcasts trouxe novos ritmos à forma como nós contamos histórias hoje em dia. Falo por mim que também sou jornalista. O que é para ti uma boa história no tempo da tecnologia, nos tempos que vivemos hoje? Eu acho que o jornalismo sempre esteve ligado à história da tecnologia. Mesmo os jornalistas que trabalhavam no papel usavam máquinas de escrever, depois passaram a usar computadores, os computadores foram evoluindo. Hoje em dia, muitos dos jornalistas, ao escrever para o papel, já escrevem os seus textos no telemóvel ou num tablet e, portanto, a tecnologia sempre esteve muito ligada à nossa profissão, à nossa área. Um bom jornalista tem de saber dominar a tecnologia que usa. Sem dúvida. Agora, nós somos muitos nesta profissão, há uns que estão só dedicados à área, por exemplo, da televisão, que é bastante complexa, e da edição de imagem, há outros que se dedicam mais ao áudio, no caso das rádios. No digital, os jornalistas ligados ao digital têm que saber fazer um bocadinho de cada coisa. Agora, o que é uma boa história? Uma boa história tem ingredientes que funcionam em qualquer plataforma, com qualquer tecnologia, ou seja, a maneira como nós contamos a história é que faz a diferença, porque eu acredito que a história de qualquer pessoa pode dar uma grande, grande história se nós a soubermos contar. Portanto, acho que depende sempre, lá está, do humano. Esta nossa conversa vai nos levar aqui a falar entre robôs e humanos. E eu acho que para contar uma boa história é preciso existir um humano ou uma equipa de humanos a saber trabalhá-la bem.
Pois, Joana, temos aqui um fator que começou a aparecer nos últimos anos, que é a inteligência artificial, e cada vez está mais ligada à comunicação e claramente ligada à comunicação está ligada ao jornalismo. Nós, como Rede Mundial de Oração do Papa, não podíamos deixar de falar disto, mesmo sendo ligados a uma organização religiosa. O Papa alerta para o risco da desumanização na forma como usamos a inteligência artificial. Como responsável pelas narrativas no digital, Joana, sentes este risco? Como é que vamos contornar este risco? Acho que o Papa está absolutamente correto. Há um grande risco que nós corremos, sobretudo as gerações mais novas, que é de deixarmos de valorizar os conteúdos feitos por humanos ou trabalhados com curadoria humana. Portanto, eu olho para a inteligência artificial como uma ferramenta que já cá está entre nós, já estamos a utilizar. É um ótimo assistente em muitos casos, ajuda-nos a acelerar procedimentos no nosso processo de contar histórias, mas as próximas gerações podem deixar de valorizar o trabalho humano, porque nem sequer sabem quem é que faz, como é que se faz, e isso é um risco que nós corremos, é o de nos deixarmos a nossa profissão ser tomada mais pelas máquinas e ficar tudo mais autónomo e automático. E, portanto, eu penso que para termos jornalismo de qualidade teremos que continuar a ter humanos a trabalhar as histórias e, sobretudo, a validar aquilo que é o trabalho que a máquina faz quando nós lhe pedimos ajuda. Porque a inteligência artificial, sendo uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta que comete muitos erros. Aliás, diz-se que alucina. Usa-se esta palavra que parece um pouco cómica, mas que é melhor para identificar os erros que a inteligência artificial comete, e muitas vezes nós pedimos-lhe um conteúdo e ela dá-nos um completamente diferente e completamente mentiroso. Ela inventa dados, datas, quando não os encontra online. A realidade é mesmo esta. E olhando para a inteligência artificial como ela é agora, pode nos servir muito no processo criativo do nosso trabalho, principalmente na comunicação e no jornalismo. Já utilizas bastante a inteligência artificial neste processo criativo ou editorial nos teus podcasts do Grupo Impresso? Nós não usamos inteligência artificial para criar podcasts, ou seja, normalmente o que acontece é eu recebo ideias de humanos e valido se são boas, se não são boas, se são originais, se não são, o que é que podemos melhorar, e não pedimos à inteligência artificial ideias para novos podcasts. Agora, o que fazemos é, por exemplo, na transcrição de episódios, encontrar títulos ou citações de frases importantes que os convidados tenham dito. Nós já temos sistemas que utilizamos para, com a ajuda da inteligência artificial, conseguir ter aquilo que foi gravado em áudio, ter rapidamente na versão texto para encontrarmos as tais citações e os tais títulos. E, por exemplo, na legendagem de vídeo, na legendagem também, na criação de oráculos ou mesmo na edição de múltiplas pistas, temos o apoio da inteligência artificial, assim como na melhoria do áudio final. De resto, Há várias editorialmente. plataformas que o fazem, não é? Exatamente, e que são acessíveis a qualquer pessoa. E nisso sim nós estamos a usar e temos isso tudo discriminado também nos nossos procedimentos. Fazemos, por exemplo, todas as semanas ilustrações para acompanharem um podcast que é o Comissão Política, e a legenda diz sempre qual é a plataforma que nós usamos para ajudar a criar aquela ilustração. E além disso, o Expresso tem um código de conduta de utilização da inteligência artificial. Portanto, editorialmente eu não peço nada à inteligência artificial para criar, e não há nenhum podcast neste momento a ser feito autonomamente por inteligência artificial. Temos sempre vários humanos a trabalharem com várias ferramentas e, portanto, a ajustarem aquilo que são as suas necessidades ao que a inteligência artificial nos pode dar. E depois temos um caso único, isolado, de uma obra, que é um livro do fundador do Expresso, tinha 1000 páginas e nós quisemos passá-lo para o formato podcast e clonamos a voz do fundador, com a autorização, obviamente, dele, gravamos algumas páginas com a voz dele e depois esse fecheiro foi clonado e estamos neste momento a lançar o podcast Memórias de Francisco Pinto Balsemão, e esses episódios são todos feitos por inteligência artificial,
mas depois são corrigidos, palavra a palavra, com o apoio da escuta humana, ou seja, temos uma equipa que está a ouvir todos os episódios e a corrigir palavra a palavra, porque, como eu disse antes, a inteligência artificial não é perfeita e mesmo nestas ferramentas que nos ajudam a criar um áudio, ela alucina e muitas vezes ao fim de 2, 3 parágrafos começa a falar em português do Brasil, alterar a composição da voz e nós temos que gravar pequenos excertos e depois colar tudo e isso tudo é feito por humanos. Claro, podemos encontrar, lá está, estás a falar de todo o processo de usar a inteligência artificial com os podcasts e podemos encontrar vários desafios éticos. Sentes que neste momento, com o uso da inteligência artificial no jornalismo, podemos ter que ter mesmo muito cuidado com estes desafios éticos? Sim, para nós jornalistas eu acho que é fundamental a transparência. Tudo o que nós usarmos, que diga respeito a ferramentas de inteligência artificial, nós devemos dizer ao nosso público, à nossa audiência, isto está a ser utilizado. Nós usamos estas ferramentas. Agora, com o passar do tempo, eu acredito que isso deixe de ser uma questão e, por exemplo, teremos artigos baseados em dados. Vou dar um exemplo muito prático. Quando um jogo de futebol acaba, nós podemos ter logo acesso a dados, aos penaltis, aos remates, às faltas cometidas e podemos vir a ter artigos gerados por inteligência artificial. Eu acho que o leitor deve sempre saber, da mesma maneira que tem sempre os artigos assinados pelo autor, deve ter também uma assinatura quando esses artigos forem gerados por inteligência artificial. Nós no Expresso e na SIC ainda não utilizamos, não fazemos isso, mas há já órgãos de comunicação social, sobretudo lá fora, que já estão a utilizar e a produzir imenso conteúdo, também nas rádios, com recurso à inteligência artificial. Mas, no meu entender, é super importante nós sermos muito transparentes no uso da inteligência artificial e falarmos com a nossa audiência sempre sobre como nós trabalhamos. Acho que é essencial o jornalismo hoje e para subsistir no futuro tem que ser credível, tem que ser transparente e verdadeiro. Falámos de podcasts e agora vamos falar da tua newsletter que assinas no Expresso, que se chama Conversas ao Ouvido. Eu tenho acompanhado nos últimos tempos a tua newsletter no Expresso. É um projeto muito curioso onde dialogas com a inteligência artificial sobre temas que marcam a atualidade. Como surgiu esta ideia, Joana? Então, eu estava a fazer um podcast com o Dr. Balsemão, chamado A Próxima Vaga, em que falávamos sobre inteligência artificial com especialistas de diferentes áreas, saúde, justiça, política, e nós trocávamos muitos e-mails sobre as novas ferramentas de inteligência artificial e os chatbots. Isto foi há 2 anos, e na altura eu andava fascinada a falar com os chatbots, o ChatGPT. E pensei, eu queria muito ter uma newsletter sobre podcasts, mas não queria que fosse igual a todas as outras newsletters que o Expresso já tinha. E pensei, por que não fazer a meias uma conversa portanto, assinar uma newsletter com um chatbot e pedi ao ChatGPT que me arranjasse um nome para a newsletter e que me desse algumas ideias sobre como poderíamos estruturar. Acabei por escolher, de facto, um nome que vinha na lista das sugestões do ChatGPT e depois, com a equipa de apoio web do Expresso, criamos a integração do chatbot nas nossas newsletters e, portanto, no back-office eu faço as perguntas ao Wolf, que é o nome do chatbot que eu personalizei, e ela responde. Entretanto, já passaram bastantes edições e eu fui-me cansando das respostas que ela me dava e fui mudando de chatbot e, portanto, durante uns tempos utilizei o Perplexity, depois comecei pelo ChatGPT, depois mudei para o Claude, já usei vários e neste momento confesso até que já me irritam um pouco as respostas que ela me dá. Estou sempre à espera que a inteligência artificial me surpreenda, porque há vários temas em que ela é muito redutora. Claro, era isso que eu ia perguntar, se já te tinhas surpreendido com algumas respostas ou algumas conversas que tiveste com a inteligência artificial. Tens alguma que possas contar, assim, que te lembres que foi assim mais especial, digamos? Logo no início, por exemplo, eu estava muito focada, eu queria falar com a inteligência artificial, mas queria me colocar no lugar de uma pessoa comum que falava com a inteligência artificial e que pedia
a informação à inteligência artificial. E logo no início da minha newsletter eu decidi que se o chatbot me desse um erro, eu não iria corrigi-lo, eu iria colocar na newsletter a informação errada e depois explicar, na parte em que sou eu a falar, explicar que aquilo era uma alucinação. E aconteceu, lancei uma newsletter em que tinha perguntado, julgo que era quantas pessoas, que outras cidades da Europa eram semelhantes em termos de habitantes à de Lisboa, e ela alucinou e deu-me respostas espatafúrdias. E eu deixei lá ficar as respostas e depois recebi correio dos leitores da newsletter a dizer que eu é que estava errada e eu é que tinha dado aquela resposta de forma errada. Ou seja, eu tinha leitores que não tinham percebido que de facto era o chatbot que estava a dar as respostas naquela parte em que aparecia a imagem do robô. E eu pensei, bem, se calhar isto não é assim tão claro para toda a gente, isto que eu aqui estou a fazer, e se calhar eles acham que isto é mesmo tudo feito por uma só pessoa. E havia uma parte de conteúdos que de facto eram dados pela tecnologia que eu não estava a corrigir. E então passei a ter mais cuidado com isso e a evitar. Portanto, eu verifico sempre as respostas que o chatbot me dá, e porque aprendi que se calhar estando a fazer uma newsletter por um meio de comunicação social, as pessoas à partida acham que é tudo verdadeiro e não valia a pena estar a dizer que eram respostas de uma alucinação do chatbot, porque elas não iam ler essa parte, só iam ler o resto. Então esse foi um daqueles exemplos que a mim me custou assumir que se calhar não podia estar a brincar com a inteligência artificial e a mostrar, porque a minha ideia também era mostrar que ela ainda tinha muitos defeitos, que não era tudo tão magnífico como parecia, como nos Não era tudo estavam um a mar de falar. rosas, não era? Exatamente. Mas percebi que tinha que ter mais cuidado. E depois há muitas questões em que eu tentei ser polémica com a inteligência artificial e ela evita as polémicas e, portanto, dá-me sempre respostas muito vagas, a dizer penso o que quiser, faça o que quiser, ou não vou responder sobre isso porque não tenho emoções ou não tenho sentimentos. E, portanto, há assim uma série de respostas que o chatbot nos dá e que são redondas. E o grande problema é que olhamos para, por exemplo, a resposta de ChatGPT, por exemplo, a versão paga que temos hoje em dia, já nos dá respostas que são muito similares à resposta de um humano ou de um especialista. Isso aí, olhas para isto com bons olhos ou de forma assustadora? Eu olho com bons olhos para tudo que seja hum, um bom avanço na tecnologia. Ou seja, acho que nós não devemos fugir à tecnologia, devemos dominá-la, controlá-la, percebê-la, estudar. A tecnologia obriga-nos a estar constantemente a atualizar o nosso conhecimento e eu penso que é muito importante. A inteligência artificial, de facto, é uma ferramenta extraordinária, vai nos permitir fazer coisas que até agora demoravam muito tempo ou eram mesmo impossíveis, nomeadamente na leitura de dados, de forma abrangente, não é? De muitos dados ao mesmo tempo. A inteligência artificial vai nos proporcionar descobertas em tempo recorde e isso eu acho que é de louvar. Agora, acho que ao mesmo tempo tudo que tem a ver com a criatividade, com o nosso trabalho de base, devemos ter cuidado e não devemos ir logo a recorrer à inteligência artificial, porque eu acredito que ela nos possa tornar mais preguiçosos. E eu lembro-me de ter no tal podcast da Próxima Vaga, tivemos um convidado médico que disse que se calhar um dia os médicos já não saberiam fazer cirurgias porque já têm cada vez mais assistentes de inteligência artificial com muito mais precisão a chegar dentro de um corpo humano e fazer uma cirurgia. Mas no dia em que o médico não souber o que está ali em causa, não souber operar, fica nas mãos da tecnologia, não é? E se a tecnologia falhar, vamos ter uma quantidade de médicos sem conhecimentos suficientes. E, portanto, a mim assusta-me um pouco esse futuro em que perdemos algumas capacidades porque a máquina faz tanta coisa por nós que já não precisamos delas, mas ao mesmo tempo não me parece que esse futuro esteja assim tão próximo. Portanto, acho que é um problema mesmo das próximas gerações. Mas nesta viagem que foste fazendo ao longo destes 2 anos com esta newsletter, em que conversas com a inteligência artificial, notaste alguma evolução na conversa que foste tendo com a inteligência artificial? Consegues-me dizer e se notaste alguma diferença, qual foi essa diferença?
O que eu notei foi sobretudo o recurso a mais fontes. A inteligência artificial, quando eu lhe faço alguma pergunta no chatbot, ela recorre a muitos mais fontes do que no início. Tem acesso a muitos documentos, a muitos sites e também, consoante as indicações que eu lhe dou, ela consegue direcionar muito mais rapidamente as fontes que escolhe e que seleciona. Ou seja, ela melhorou, mas eu também melhorei. Eu melhorei a fazer os tais prompt, que são as indicações que nós damos à inteligência artificial. Mas há uma coisa muito importante, porque eu uso a inteligência artificial, lá está, de um ponto de vista de um humano básico, e eu uso só a versão grátis dos chatbots, que qualquer pessoa tem acesso, e eu nunca gravo as sessões, portanto, aquele chatbot está sempre a começar do início comigo, ele não me conhece, nem conhece a minha newsletter, e portanto eu começo sempre do zero, porque eu não quero ensinar o chatbot, porque eu não quero precisamente que ele conheça todas as newsletters que eu já fiz e que recorra depois sempre aos mesmos truques. Eu começo basicamente do zero para me aperceber também como vai alterando a performance do tal chatbot. E agora que chegamos a este ponto da nossa conversa sobre a inteligência artificial, e olhando um bocadinho para o nosso tema em destaque aqui na Rede Mundial de Oração do Papa, a fé ou o tema religioso, achas que pode ser tratado com estes diálogos com a inteligência artificial? Eu creio que as pessoas que tenham interesse por temas ligados à religião podem encontrar formas até do estudo dos textos sagrados muito interessante na inteligência artificial. Com o recurso, acredito que da mesma maneira que nós podemos colocar um estudo científico ou um relatório de estatística num chatbot, também poderemos utilizar o mesmo recurso tecnológico para estudar textos e ficar a par até de homilias, das frases mais fortes, dos sentidos mais importantes daquilo que são os tais textos que nós queremos aprofundar. Mas no que diz respeito à espiritualidade, eu creio que esse é um caminho humano único que deve ser feito fora das redes e fora da tecnologia. E aquilo lá está, que eu acho que é muito importante nós não perdermos de vista e será cada vez mais importante nós falarmos, são dois aspectos. É a literacia digital, ou seja, as pessoas terem noção da sua identidade digital, tudo o que podem fazer a nível digital, seja com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, nas simples pesquisas na internet que fazem. Acho que as pessoas devem ter consciência dos perigos que correm, mas também dos seus direitos. Os direitos devem ser acautelados e nós que vivemos na Europa, a União Europeia, por exemplo, tem-se debruçado muito sobre a identidade digital e os direitos de cada um de nós a navegar na internet. Isso é um tema muito importante. E o outro tema que também é muito importante é que nós devemos, de facto, valorizar a humanidade. E nesse sentido eu estou completamente alinhada também com a mensagem do Papa, porque é muito importante nós não nos esquecermos de esquecermos daquilo que nos distingue enquanto seres humanos, e há certas áreas nossas, no nosso interior, da nossa mente e do nosso lado psíquico, que só podem ser trabalhadas se nós próprios nos debruçarmos sobre elas e as trabalharmos. E, portanto, eu não acredito que as máquinas possam substituir os relacionamentos humanos, o pensamento humano e a nossa introspeção. Joana, agora também faço-te esta pergunta. Já alguma vez interagiste e falaste sobre estes temas com a inteligência artificial? Já falaste sobre fé? Já falaste com a relação com Deus? Já alguma vez tiveste esta experiência com a inteligência artificial em alguma das tuas newsletters? Algum tema que te fosse interessante no momento? Eu nunca falei diretamente sobre Deus ou sobre religião na minha newsletter, porque não calhou, mas já fiz perguntas com um sentido mais moral e ético, e a inteligência artificial tentou escapulir-se, tentou fugir às perguntas, ou simplesmente recusou-se mesmo a responder. Portanto, eu nunca fiz nenhuma experiência direta sobre religião, mas fiquei com vontade de fazer agora depois da nossa conversa e testar os limites do chatbot nessas temáticas. Talvez um dia destes, se calhar agora aproveitando a Páscoa, talvez o venha a fazer.
Acho que é um excelente exercício para todos fazermos, e desde já também convido quem nos ouve a também fazer esse exercício e ver qual é que é então o resultado de testar a inteligência artificial, falar sobre a espiritualidade e sobre fé e sobre religião. Joana, o Papa Francisco dá-nos aqui uma pequena afirmação que é olhar menos para os ecrãs e mais para os olhos. Como é que podemos comunicar no meio digital sem perder a humanidade, na tua opinião? É um desafio muito complicado, muito complexo. Nós passamos muito tempo ao ecrã, ligados ao ecrã do telemóvel, sobretudo. Nós sabemos, porque existem já dados e estudos sobre isso, que as pessoas, e aliás, basta ir no metro, no comboio, mesmo na rua, muitas pessoas vão sempre olhar para o ecrã, nem veem quem passa ao seu lado. Portanto, o desafio é enorme. Eu não tenho respostas nem soluções para apresentar, a não ser que no dia a dia é muito importante nós pararmos para desligar. Ou seja, da mesma maneira que é muito importante nós ligarmos e sabermos o que está a acontecer, estarmos bem informados, também é muito importante nós termos momentos em que desligamos e em que tomamos conta de nós e da nossa realidade à nossa volta e dos nossos círculos, porque muitas vezes existe até uma ilusão de que estamos em contacto com as pessoas quando estamos ligados em grupos do WhatsApp ou nas redes sociais, e vemos fotografias dos outros, mas na verdade essa é uma ilusão, um falso contacto de que sabemos o que se passa na vida das pessoas e que estamos a acompanhá-las. Portanto, a minha recomendação, e mesmo no trabalho, no meu dia a dia, o que eu faço, mesmo com as equipas que eu coordeno atualmente, nós fazemos questão de almoçar juntos, lanchar, termos momentos em que temos reuniões presenciais, em que são só presenciais, porque é muito importante olhar, olhos nos olhos, fora dos ecrãs, para os outros e saber como é que eles estão, como é que está tudo a correr, seja nas relações de trabalho, seja nas relações pessoais. Muito bem, sou da mesma opinião, Joana, sou da mesma opinião. E na realidade, esta vivência pessoal e esta observação que vamos tendo sobre o mundo e a tecnologia levantou-me, enquanto preparava este podcast, aqui algumas questões, principalmente na nossa vivência, na convivência pessoal. No documento Antiqua e Nova, publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e pelo Dicastério para a Cultura e Educação, encontramos esta afirmação. E dizer que Antiqua e Nova é em latim e traduzido é antigo e novo. A afirmação é esta. A presunção de substituir Deus por uma obra das próprias mãos é a idolatria. Porque, ao procurar na inteligência artificial um outro superior com quem partilhar a sua experiência e responsabilidade, a humanidade arrisca-se a criar um substituto de Deus. Joana, na tua opinião, olhando para esta afirmação, a sociedade está a transferir para a tecnologia uma confiança que antes era reservada ao divino. Como é que isso se manifesta no nosso dia-a-dia, no cotidiano? Eu penso que sim, eu penso que não só em relação ao divino, como em relação aos próprios humanos, às matérias humanas, nós estamos a confiar muito na tecnologia, a nossa vida passa toda ela pela tecnologia. Aliás, as gerações mais velhas, as pessoas de uma geração mais velha têm muita dificuldade em acompanhar, em saber, hoje em dia, responder a todo o correio eletrónico que as próprias empresas exigem e, portanto, acho que nós estamos a confiar, de facto, muito da nossa identidade real ao mundo digital e é preciso acautelar os tais direitos e deveres das nossas identidades digitais. Por isso, eu penso que não só em matéria do divino, como em relação a todas as outras matérias humanas, de facto, estamos a pôr muita energia humana na tecnologia e é preciso ter cautela nisso. Ou seja, eu acho que é imparável. Eu tenho um filho de 10 anos que ontem pegou num telemóvel, ele não tem telemóvel, mas pegou num telemóvel que estava à mão e foi ao ChatGPT perguntar-lhe piadas. Ou seja, para ele já é normal recorrer, muitas vezes até na própria televisão, que é uma Smart TV, ele fala com a televisão e pede-lhe coisas que a ele lhe interessam. E, portanto, eu acredito que ele, quando chegar aos 40 anos, que é a minha idade atual, ele vai ter uma relação com a tecnologia muito mais à vontade do que eu tenho, porque eu ainda desconfio muito das máquinas e estou sempre a ver quando é que elas se enganam ou me enganam. E o que eu acho que é importante é que estas novas gerações sejam ensinadas para o tal vida em comunidade, para o tal lado mais divino, psicológico
pessoal, íntimo, e é muito importante que não se deixem levar pela ilusão de que a vida pode toda ela ser digital, porque se assim for, eu acho que nós vamos ficar a perder muito enquanto seres humanos. E a realidade é que este artigo que fala que a inteligência artificial responde com coerência, mas sem consciência. Na tua opinião, essa ausência de experiência vivida faz com que haja temas como, por exemplo, a fé e a religião, que simplesmente não são para algoritmos, que isto quer dizer que a religião e a fé, o ChatGPT não consegue encontrar, por exemplo, respostas sobre a fé e a religião? Sim, eu creio que eles são muito limitados nesse aspecto, no sentido em que eles vão nos dar respostas das duas uma, ou nos dão respostas concretas sobre perguntas concretas que se façam, por exemplo, sobre textos sagrados, ou sobre homilias e outros, portanto, conteúdos factuais. Aí sim, Baseiam-se em fontes. exatamente, a inteligência artificial consegue ir buscar conteúdos factuais e dar-nos essas respostas, não conseguirá dar-nos respostas mais profundas do que isso. O que consegue fazer é simular que dá uma resposta profunda. Ou seja, consegue, o chatbot está cada vez mais aproximado da nossa forma de falar, e se falar várias vezes connosco, começa a aprender e começa a perceber quem é o humano que fala com ele e começa a direcionar as respostas para um tom mais informal, mais próximo, e, portanto, começa a simular de que quase parece um humano do outro lado, mas não é um humano, é uma máquina sem sentimentos, sem emoções, que consegue de facto fazer leituras de bases de dados e consegue juntar A mais B, mas depois o resultado que ele nos dá deve ser sempre visto de um ponto de vista crítico, e as pessoas devem analisá-lo e olhar para aquele resultado sempre com uma postura mais distante e mais fria, porque é uma máquina que nos está a dar aquela informação. Portanto, pode não ser real, pode não fazer sentido, embora pareça fazer sentido. Portanto, é preciso sempre ter bastante espírito crítico no uso da tecnologia, seja ela qual for. Nós aqui estamos a falar mais da inteligência artificial, mas existem muitas outras aplicações e nós fazemos pesquisas nos motores de busca e devemos sempre olhar para os resultados. Quando eles são de fontes que nós não conhecemos, devemos sempre perguntar-nos se isto faz sentido ou não. E lá está, num acompanhamento mais próximo, eu diria a qualquer pessoa que é melhor ter um humano com todos os seus defeitos e com todas as suas características pessoais, é melhor ter um humano por perto do que várias máquinas em simultâneo a dizerem-nos coisas aleatórias, ou mais ou menos aleatórias. Sem dúvida, Joana. E temos a certeza que a inteligência artificial vai evoluir cada vez mais, é uma realidade. Estamos a ver, está à frente dos nossos olhos. Mas sendo a fé algo tão íntimo, a tecnologia pode ajudar esta experiência ou isso irá empobrecer a relação com Deus? Mesmo, estou a falar da experiência que temos hoje em dia, mas achas que no futuro isto pode melhorar? Eu penso que pode. Eu penso que poderá melhorar, até porque é uma das áreas da inteligência artificial que está a ser desenvolvida. Há muitos engenheiros a trabalhar para que a inteligência artificial se aproxime mais do funcionamento humano e que, por exemplo, possa nos responder, não sei. Não sei responder a essa pergunta, que é uma coisa que a inteligência artificial ainda não faz. Ainda não diz isso. Não diz, eu não sei. Vai sempre buscar alguma informação e dá-nos uma resposta, seja ela qual for. Mas eu acredito, embora eu não seja especialista, não tenha feito muitas pesquisas no que diz respeito à fé e à religião, mas eu acredito que nesse campo também os chatbots vão melhorar, a inteligência artificial vai ficar mais, vai aprofundar e apresentar soluções para quem procure dentro dessa área uma relação com os textos, com as religiões, com mais do que uma até. Acredito que isso esteja a acontecer até já noutras religiões, mas, como eu digo, acho que é sempre um caminho, o da religião é sempre um caminho muito espiritual, muito íntimo e muito de introspeção, mais do que a extrapolação para o outro lado. E, portanto, acredito que sim, que a tecnologia vai conseguir dar muitas respostas e ser muito completa para quem procura informações no que diz respeito à religião,
mas não sei se vai conseguir ter um papel tão forte como os humanos tiveram até hoje no acompanhamento e na congregação de comunidades, não é? Talvez a religião vivida de uma forma mais individual, sim. A tecnologia nos poderá dar respostas, mas como comunidade talvez não venha a agregar tanta gente junta numa só plataforma. Mas acredito que também nesse campo tudo pode acontecer porque a tecnologia está sempre a desenvolver, todos os dias surgem novidades nessa área e nós todos, cada vez mais, vivemos muito tempo agarrados ao telemóvel e aos dispositivos tecnológicos. Portanto, acredito que também essa área da nossa vida será, não digo raptada, mas tomada pela tecnologia. Muito bem, Joana. Eu sei que depois tive que fazer aqui a minha pesquisa, não é? Antes de preparar este podcast, eu sei que também és professora convidada na Universidade Nova, em Lisboa, e achei importante fazer esta pergunta nesta área do podcast, porque estamos a falar de futuro, e eu também, como jovem jornalista, também penso muito nisto. Os futuros jornalistas, estes jovens que estão neste momento a aparecer no mercado de trabalho, como é que nós devemos, ou como é que os professores convidados e as pessoas que estão na universidade devem preparar os jornalistas para lidar com a inteligência artificial sem perder o lado humano? Como é que pensas sobre esta perspectiva? Eu acho que para qualquer área, ainda há pouco estávamos a falar da religião, e eu sei que já muitos padres, muitos sacerdotes utilizam a inteligência artificial e utilizam as redes sociais e a internet para chegarem às pessoas e que o fazem até com muito, muito sucesso. E no jornalismo é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, é muito importante que o jornalismo continue a ser feito por humanos, mas esses humanos têm que ser melhores a controlar a tecnologia e a usá-la a seu favor. Ou seja, por exemplo, eu na faculdade falo agora sobre jornalismo de dados, e o jornalismo de dados é uma área que beneficia muito, muito, muito dos avanços na inteligência artificial, porque lá está, lida com estatística, com bases de dados com muita informação, mas é muito importante os jornalistas fazerem formações para saberem acompanhar estas mudanças e as novas tecnologias que existem, porque não são assim tão fáceis, não é o mesmo que estar a escrever num chatbot a pedir-lhe um dado. É mais complexo do que isso, implica cálculos, uso das plataformas de Excel, etc. E então a minha lição principal com os jornalistas do futuro e que são agora estudantes é muito que mantenham o espírito crítico, que estejam atentos, que nunca deixem de aprender e de estudar, que estejam sempre muito abertos à aprendizagem no que diz respeito à tecnologia, e que depois tenham também muito respeito por aquilo que é a base da profissão. O código deontológico é muito importante, porque nós estamos a falar de uma profissão que lida com humanos, nós fazemos notícias para humanos e notícias sobre humanos, interessa-nos aquilo que acontece aos seres humanos. E, portanto, aquilo que eu peço aos mais novos é que tenham muita atenção sempre ao que os rodeia, aos temas que lhes interessam, mas também aos temas que estão a ser alvo de maior destaque na comunicação social, que conheçam bem os órgãos de comunicação social para os quais querem ir trabalhar, porque isto é um negócio que envolve humanos e que é muito importante para a sociedade. Nós trabalhamos em prol do bem da sociedade, para que as pessoas estejam informadas, esclarecidas sobre os temas que mexem diretamente com a vida delas. E tenho ficado muito surpreendida. Os alunos na faculdade, eu comecei a dar aulas há 3 anos e fui convencida que eles iam estar o tempo todo no telemóvel e que ninguém me ia ouvir, mas na verdade os alunos estão sempre muito atentos, são cada vez melhores, as turmas são cada vez melhores na apresentação dos trabalhos, na entrega dos trabalhos, na calendarização de reportagens, etc. São alunos com muitas capacidades, muito melhores do que aqueles que eram na minha altura, os que existiam, e portanto eu acho que isso também já é um benefício de terem estudado a vida toda praticamente com a internet disponível. Eles são nativos digitais. Eu acho que a internet trouxe-nos coisas muito boas, abriu-nos muitos horizontes, a possibilidade de aprendermos muito sobre muitas áreas diferentes, e eu sinto isso nas pessoas mais novas,
que são mais cultas, de regra geral são mais cultas, mas ao mesmo tempo estão agora também a lidar com estes desafios do vício das redes sociais, do facto de estarmos muitas horas dentro de um ecossistema que nos dá 10 segundos de um vídeo e nós passamos daquele vídeo para outro vídeo, para outro vídeo, para outro vídeo, sem de temas muito diferentes e aleatórios e que muitas vezes não interessam para nada. E, portanto, aquilo que eu trabalho nas minhas aulas com eles é muito esse sentido crítico, de análise, de observação dos próprios hábitos que eles têm, de se controlarem e de validarem toda a informação que lhes chega pela internet e pelo meio digital, e nomeadamente também pelos chatbots que eles usam, embora ainda não estejam a usar muito. A inteligência artificial no meio académico ainda é uma coisa muito recente e ainda se está a fazer uma adaptação a essa tecnologia e a validar também o uso dessa tecnologia. E ainda há Portanto, muitos cuidados que os alunos devem ter e os próprios professores também, não é? exatamente, exatamente. Ainda não se usa a inteligência artificial a toda a hora para fazer tudo e ainda bem, portanto ainda se recorre pouco a essa ferramenta, mas já se olha para ela e já se fala dela com muita atenção, obviamente, porque toda a gente ou muita gente já está a usar no seu dia a dia inteligência artificial, seja nas suas profissões, seja mesmo na vida pessoal. Joana, terminamos assim o podcast. Acho que foi excelente esta nossa conversa sobre a inteligência artificial. Acho que este tema deve ser abordado cada vez mais no nosso dia a dia, para que as pessoas também fiquem mais elucidadas daquilo que é a inteligência artificial e do quanto ela está a evoluir na sociedade. Joana, muito obrigado por aceitar este convite da Rede Mundial de Oração do Papa Portugal. Ficamos muito agradecidos por esta elucidação de alguém que lida com a inteligência artificial diariamente e com plataformas que necessitam de inteligência artificial para trabalhar no dia a dia. Principalmente estamos a falar de podcasts. Já estou a gravar um podcast, isto também foi excelente para mim. Por isso, muito obrigado, Joana. Obrigada, Pedro. Tenho que deixar aqui esta informação. A Antíqua é nova, este documento do Vaticano irá ser publicado pela Livraria Apostolado de Oração em breve, por isso é uma questão de estar atento, publicado em português, é uma questão de estar atento à Livraria Apostolado de Oração, porque em breve estará disponível tanto no nosso site como na livraria pessoal. Por isso, continua a acompanhar também as plataformas digitais da Rede Mundial de Oração do Papa Portugal, tanto nas redes sociais como no nosso site. Continua a acompanhar também o podcast da Praça de Pedro. Obrigado por estar desse lado. Reze por nós, que nós rezamos por si.